Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, hoje, gente, eu demorei um pouquinho porque eu precisava de um tempinho. Aconteceu algumas coisas em que eu precisava pensar, precisava me concentrar. Todas as vezes quando eu venho falar aqui com vocês, não é algo que eu decido à base de nada, ou que eu venho falar nada. E eu não quero vir gravar vídeo sem ter algo pra falar de verdade, ou ter algo raso, em vez de ter algo que realmente venha acrescentar, ou que possa ajudar quem estiver assistindo o meu. Depois de um tempo em que essa palavra já tá preparada, já tem bastante tempo mesmo, pra eu poder falar, eu decidi vir aqui gravar finalmente o vídeo pra vocês, né? Mais um dos vídeos, porque eu já tava pra poder postar esse vídeo faz um tempinho, mas eu preferi vir pra poder falar quando eu já estivesse realmente preparada pra poder trazer essa palavra, porque ela é uma palavra que, querendo ou não, é um pouco difícil da gente poder pregar ela e falar ela, porque nem todo jovem tá apto a escutar ela. E vou ser sincera, nem eu também, né? Assim, às vezes a gente fica com o pé atrás pra escutar certas coisas. E essa palavra, ela é uma palavra muito legal. É uma palavra, assim, que ela pode ter vários significados pra cada pessoa, principalmente por algumas situações. Mas eu quero falar aqui de Mateus 12, versículo do 38 até o versículo 45. Não é uma palavra difícil de entender, mas basicamente o versículo ele vai começar assim. Sobre o sinal de Jonas. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, basicamente, o que Jesus quer dizer nessa frase? Nessa palavra dele, nessa frase. É importante nós entendermos também em que época o livro de Mateus se passa. Ele foi escrito por Mateus, mas a gente também tem que lembrar que o livro ele foi escrito depois de Cristo, e ele vai falar ali pelo tempo em que Jesus estava passando por algumas cidades da Galileia e da Judéia junto com os discípulos, fazendo milagres, curando pessoas e diversas coisas. A gente precisa entender que era isso. Então, nessa parte em que fala sobre os fariseus, quando o capítulo 12, ele fala sobre alguns milagres, principalmente sobre quando começaram as pessoas a duvidarem de Jesus, a começar a acusar Jesus sobre coisas falsas, dizer que ele era o falso Messias, dizer que ele estava pregando nos sábados, estava indo contra as palavras e muitas outras coisas. Então, é importante a gente entender o porquê que os fariseus estavam questionando Jesus e dizendo para ele, né, como diz aqui no começo, né, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Então, Jesus se recusa. Ele se recusa. Ele chama a geração perversa e fala que não irá dar nenhum sinal para que as pessoas possam crer nele, porque para essas pessoas descrentes, o único sinal que vai ter é o sinal de Jonas, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um animal marítimo, no qual ele não fala o nome, na Bíblia não cita o nome do animal, assim também será o homem que irá passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer fazer uma comparação entre a ressurreição de Jesus Cristo, que ele passa 3 dias, né? 3 dias ali até ele ressuscitar. E no começo dessa palavra, a gente pode entender que muitas vezes é o que acontece dentro das igrejas e com muitos jovens. Como eu já falei, o meu foco não vai ser muito em pessoas adultas, porque eu acredito que a maioria já é adulto, já tem uma boa caminhada com Cristo, mas também, se precisar ouvir, tá aqui.
Mas o que acontece muito hoje em dia, se a gente for parar para perceber, essa é uma grande verdade. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos ali em comunhão com Jesus Cristo, mas muitas vezes nós estamos querendo ver um milagre feito por Jesus, para a gente começar a crer nele. Então, às vezes, nós nos colocamos nesse lugar dos fariseus e começamos a questionar Jesus. Muitas vezes a gente pensa que não, mas a gente coloca à prova a nossa fé quando a gente pede um sinal muito assim para Jesus. Quando a gente pede, ai Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor mexa aquela folhinha. Ai, se não for da tua vontade, Senhor, que o Senhor faça isso e aquilo. A verdade é que muitos de nós hoje em dia estamos louvando, estamos na equipe de louvor, estamos na mídia, estamos na dança, estamos pregando, mas nós não estamos crendo em Jesus da forma correta, nós não estamos crendo em Deus da forma correta. Então a resposta para você, às vezes que começa a duvidar muito do que Deus pode fazer, seria essa. Às vezes você tá pedindo milagres demais e tá orando menos, está crendo menos, tá querendo crer somente em Jesus a partir do momento que ele te entregar algo em troca. E a gente sabe que não é assim que funciona. Logo após essa palavra, onde Jesus se nega a fazer o milagre, Jesus faz duas comparações entre duas pessoas importantes na Bíblia, Jonas e Salomão. Logo ele fala assim: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando Jesus faz essas duas comparações, a gente pode parar para poder perceber que ao final dessas duas comparações ele fala assim: e aqui está maior do que Jonas, e aqui está o que é maior do que Salomão. Acho que a gente pode parar para perceber é que muitos de nós estamos parando de crer naquilo que está escrito na Bíblia. Jesus foi capaz de fazer grandes milagres. Jesus foi capaz de fechar portas para abrir melhores. Jesus foi capaz de curar pessoas que eram paraplégicas, que não conseguiam ver, que não conseguiam mais viver, pois elas estavam ali na beira da morte ou que morreram e foram ressuscitadas. E a gente simplesmente parou de acreditar naquilo que Jesus fazia. A verdade é aquela que a gente já escutou muitas vezes. O nosso Deus nunca muda. Quem mudou fomos nós. A única mudança que aconteceu no decorrer do tempo não foi de Jesus. Foi em nós. Que nós paramos de crer de verdade e começamos a acreditar em pequenas coisas. Então, quando ele fala sobre Jonas e Salomão, ele quer dizer que uma cidade inteira ela foi capaz de se arrepender de seus pecados quando ouviu Jonas pregar. Salomão era um homem tão sábio que uma rainha saiu de seu lugar para poder escutar a sabedoria, tamanha sabedoria de Salomão, mas aquelas pessoas elas tinham Jesus diante deles, o Filho de Deus. Eles não conseguiam crer em Jesus, não conseguiam acreditar que o que Jesus estava fazendo, pregando, curando, era de verdade. Mas é importante a gente pregar a verdade. Mas a verdade não precisa machucar ninguém. E a partir do momento que você pregar o evangelho machuca outra pessoa, você não está buscando mais uma alma para Cristo. Você não está buscando mais uma alma para Deus. Você não está buscando mais um médico para dentro do hospital de Cristo. A gente não tem que ver a igreja como só um todo. A gente deve e poderia ver a igreja como um hospital. E o evangelho, quando Jesus manda nós pregarmos o evangelho, ele não manda a gente ficar dentro somente do hospital, pregando para aquelas pessoas que já estão curadas. A gente tem que sair do hospital para pregar para pessoas que estão machucadas. Se você tem um amigo, se você é o amigo cristão, se você é a colega que tem amigas e você não prega o evangelho, você não espalha o evangelho, mas você machuca os seus colegas, as suas amigas e amigos, você sabe que você não está fazendo a coisa correta. Em nenhum momento da Bíblia
Jesus manda a gente condenar o próximo ou a gente julgar o próximo. Em todo momento na Bíblia, Jesus deixa bem claro que é o nosso pecado, que é pra gente se olhar, que é pra nos examinarmos, que é pra gente olhar pra nós e vermos o nosso pecado e ajudar o próximo a reconhecer a situação que ele tá passando. Mas nunca você apontar pra alguém e você machucar ela com a palavra que tá dentro da Bíblia. Isso não é o verdadeiro evangelho. Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus fala sobre o espírito imundo, e quando ele fala sobre casa, ele tá falando sobre o nosso corpo. Ele tá falando sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. E essa é uma verdade. Se nós não nos apegarmos naquilo que nós acreditamos, naquilo que temos como porto seguro, não adianta nada. Não adianta. Não adianta você tá todo domingo na igreja, não adianta você dançar, você louvar, você ser baterista, você ser vocalista, você ministrar. Se quando você sai da igreja, você não vive aquilo que você prega. E não adianta você só ser crente no momento em que a vida te favorece algo. A verdade é que muitos adolescentes, muitas pessoas crentes e não cristãs, e a carne é algo que tem dentro de nós. E ser uma pessoa cristã é lutar todos os dias contra o desejo da carne, para não se submeter a coisas que lá na frente a gente vai se arrepender. Mas a pessoa que tá com a mente fraca, que tá com a mente devastada, em um momento ela melhora, vai ter um momento que aquilo que ela estava sentindo vai voltar novamente e vai destruir ela completamente. Se nós não estamos firmados, se nós não estamos verdadeiramente seguindo, o espírito ruim ele pode até sair da nossa vida, mas em algum momento que a gente estiver menos precavido, não estivermos orando, não estivermos bem, esse espírito ele vai voltar e ele pode nos destruir e nos deixar pior do que nós estávamos antes. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer pra você. Então é isso, gente. Essa foi a minha palavra pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo eu falei que não ia ser tão longo. Eu vou tentar deixar ele o mais curto possível e cortar algumas coisas. Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, pode deixar na descrição ou me mandar na DM do meu Insta. Que, como de costume, e eu vou ficar fazendo isso, eu vou estar deixando no final dos meus vídeos pra vocês. E vocês podem estar me mandando algumas situações, algo que vocês queiram falar. Lembrando que eu não vou falar somente de coisas cristãs aqui no meu canal. Eu também vou estar falando sobre saúde mental, sobre ajuda e você buscar algumas coisas. O próximo vídeo eu já vou estar falando de coisas sobre o cotidiano. Então, se você quiser também desabafar, eu tô aqui. E é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.